diria que, trazendo isso, né, para a dimensão dos relacionamentos como um todo, eu diria que esse é a maior qualidade que você pode levar para uma relação, até uma relação amorosa. Quer dizer, sem dúvida. você poder lidar com conflitos de novo, jogar na mesma quadra, isso faz com que você obtenha sucesso numa relação interpessoal, seja ela qualquer que seja, né? Romântica, sexuada, não sexuada, de trabalho, enfim. Verdade. Todos os papéis que você vive. Papéis. Até, né, numa relação que seria verticalizada, como pais e filhos, e que hoje não é tão verticalizada, acho que ainda existe um pouco de hierarquia no aprendizado, quando a criança é pequena. Não, no crescimento isso vai, né? Sabe qual é o maior benefício dessa relação horizontalizada? O respeito. E a relação de confiança. Respeito, né? Verdadeiro respeito. Eu sinto que meus filhos hoje me respeitam muito mais que talvez eu respeitava meu pai mais pela obediência mesmo, né? Depois, mais tarde, fui entender a relação, o comportamento dele e tal, né? Quando estava com mais maturidade. Mas na época, as pessoas, quando elas tratam você na situação de dependência, você se encolhe, você se retrai. Eu pelo menos, me retraía, né? E muitas vezes eu omitia informações, omitia situações. Às vezes eu estava na casa de um amigo que ele não gostava, por exemplo, e eu tinha que falar que eu estava na casa de alguém. Isso não vira um vício de comportamento? Vira, porque... Como aquilo que você disse, aprender, que algumas coisas a gente tem que aprender, né? Tem que aprender a mudar e tomar muito cuidado, porque é como se fosse uma memória de comportamento. A gente tende a voltar ao comportamento aprendido lá atrás, muitas vezes repetido. Então, pessoas, por exemplo, que você vê omitindo muitas coisas, muitas vezes sem necessidade, né? Eu brinco com um amigo meu, eu falo assim, qualquer coisa que você perguntar para ele vai mentir. Então eu vou falar assim, essa blusa é preta? Não é preta. É uma mania, né? Como uma mania mesmo. Virou, né? A omissão e a mentira ficou algo assim extremamente natural, dependendo do sistema de valores e de como você foi conduzindo a sua vida ao longo do processo, né? Nessas relações hierárquicas ou não. Isso, quando a relação é aberta, se torna tudo mais transparente. As pessoas não têm mais razão de omitir, muitas vezes, né? Porque acaba aquela questão do medo, da insegurança, e fica mais fácil das pessoas poderem colocar seus problemas, suas frustrações, as suas necessidades, os seus interesses, porque sabe que o outro lado tem uma grande habilidade na arte de negociar, né? Que é saber escutar, perguntar, entender, processar, trabalhar isso com naturalidade, equilíbrio, né? E não se desequilibrar facilmente nas situações tensas. Que isso, né? A inteligência de saber lidar com o conflito, de saber lidar com a frustração, eu acho isso importantíssimo, por isso eu repito, verdade, né? Porque a informação que vem do outro nem sempre é algo agradável, mas a habilidade de escutar é poder escutar algo que mexe com você, que nem sempre vai ser agradável, né? Que pode te trazer sentimentos que você considera ruins, ou sentimentos que você não gostaria de sentir, mas você pode escutar aquilo, trabalhar e devolver, até falar, olha, isso me machuca, isso me magoa. É o famoso feedback, né? Que as pessoas existem até temas, eu li um livro interessante sobre, eu esqueci o nome do autor aqui, mas ela trata com uma situação muito legal, essa questão do feedback, né? Que as pessoas têm que realimentar um outro, né? O quanto você é aberto ou fechado a receber e ouvir o feedback dos outros. E tem lembrando Paulo Gaudêncio de novo, ele diz uma coisa muito interessante, né? Ele fala, o feedback positivo faz um bem danado para o ego. Como é bom falar que você está bonita, que você está assim cheirosa, que você tem um sorriso agradável, enfim, né? Coisas positivas que alimentam o teu ego, né? Agora, isso ajuda muito. Agora, ele diz que o verdadeiro feedback que faz as pessoas crescerem realmente são os negativos. Sem dúvida alguma. E é verdade. Porque muitas vezes você justamente tapa os olhos para aquilo que você tem uma deficiência, né? Eu acho que isso é um sistema natural de defesa do ego. Então, você tem uma deficiência. Por exemplo, vou expor a minha, né? Eu sou péssima vendedora. Então, se eu tiver que te vender essa garrafinha maravilhosa da Runner, né? Que patrocina o programa. Legal.
E eu te falar que custa R$1, tá cheio de água, e a melhor água que você vai tomar na tua vida, você não vai comprar. Ah, eu tô com sede. Pode me dar a garrafa já. Péssima vendedora. E isso, lógico, que aparece em várias coisas, né? Você não, eu não ter um bom tato para vender as coisas, enfim. Você acha mesmo? Eu acho que eu melhorei muito. Você está fazendo um programa de venda aqui fantástico. Então, e eu acho que isso já faz parte do meu desenvolvimento. Eu melhorei muito. Legal. Porque se deixar, não vendo nada. Não vendo nada. É. Então, eu acho que assim, e isso foi fruto de muito feedback. Que Importante. doeu no começo. Dói. Você não sabe trabalhar, você não sabe vender seu trabalho, você não sabe... Né? É uma coisa que dói muito, mas isso me fez crescer muito. As pessoas que, quando não tem interesse, de alguma forma, ela olha para você e não te dá muito feedback no relacionamento com você. Claro. Então, alguém que está disposto a dar um feedback para você, porque você tem que parar e escutar essa pessoa que ela está querendo dizer. Uhum. Aí vem a capacidade de você absorver isso e trabalhar essa situação. De repente, tem algumas pessoas que também dão o mesmo tipo de feedback para você. Opa, espera aí, eu preciso começar a pensar em mudar, em melhorar. É aí que começa o trabalho de mudança de comportamento também, se for nesse sentido. Que o feedback dá os sinais para que você, né? Se uma pessoa estiver falando para você, chefe, você é uma pessoa ansiosa, você quer tudo para ontem. E de repente alguém na tua equipe também, uma outra pessoa te diz, poxa, chefe, você podia dar um pouquinho mais de prazo para isso. Nossa, eu estou totalmente atarefado. Quer dizer, são dois tipos de feedback que você tinha que parar para pensar. Por que você trabalha dessa forma? Será que tem necessidade? Qual é realmente o grau de pressão que você tem que exercer? Por que as pessoas estão dizendo isso? Será que tem ou não? O que está acontecendo? Será que via meu comportamento de chefe ou... Está entrando tudo de uma vez? Qual é o momento? O que está acontecendo? E às vezes eu estou na minha posição, no meu interesse. Eu preciso, eu tenho o prazo, eu quero. Eu começo a pressionar você para atender as minhas necessidades. Só que a gente tem que interagir, porque também tem o seu lado, que eu tenho que trabalhar juntos, né? Se a relação do ganha-ganha são soluções conjuntas que nós buscamos. E não solução que eu quero impor para você ou você impor para mim. Claro, então nós temos que trabalhar. Tem várias perguntas aqui. Opa, legal. Eliane, eu vou fazer essas perguntas quando a gente voltar do nosso breve comercial. É isso aí, voltamos ao Web Diva 20h41. Estou conversando com o Marco Antônio Lampolha. A gente está falando sobre mercado de trabalho, como desenvolver o comportamento humano, enfim. Antes do comercial, eu falei que ia fazer perguntas da Eliane. A gente pode até conversando sobre sua pergunta no comercial. Ela pergunta o seguinte: Marco, que tipo de conflito é o mais encontrado nas empresas hoje? Vários conflitos. Ela pergunta o mais encontrado nas mais empresas encontrado. Hoje. A questão do relacionamento chefe-subordinado. Esse é o que... E também conflito de negociações entre pares também. São conflitos que surgem muito na situação. Infelizmente, as pessoas têm uma tendência a se associar muito com pessoas com quem você se identifica. Isso, o Maslow já falava isso na velha hierarquia de necessidades, né, que nós temos tendência a associar mais com aquelas pessoas que estão, né, junto com a gente, não contra tanto. Então aí forma as panelinhas nisso. E aí o que vai? Vem os rótulos, vem uma série de coisas que acontecem, né? Os paradigmas, que faz com que a gente vá com um pé atrás e outro na frente com determinadas pessoas, né? Então, os maiores conflitos realmente não tem assim especificamente que eu vou dizer, olha, tem esse tipo de conflito. É no relacionamento mesmo. Eu não gostar de você, ou achar que você é arrogante, ou porque o chefe é chato, muito exigente, ou porque, enfim, alguém só quer pensar nos seus interesses e não quer compartilhar. Então, esses conflitos que são os que mais causam problemas na saúde organizacional, vamos dizer assim. E como é que a gente trabalha esses conflitos? Conversando. E quando os dois têm inteligência para fazer isso, porque estão sendo desenvolvidos, treinados, tem empresa que investe muito nesse tipo de formação, de desenvolvimento do potencial. Agora tem empresas que não, então a pessoa precisa buscar isso como autodesenvolvimento, né? E a saída é aprender, olhar os grandes negociadores. Eu aprendi muito assim, olhar as pessoas que são
mais inteligentes, que eu achava assim, que admirava, que eu admiro, que eu olho. E por que essa pessoa se comporta assim? Olha como ele é calmo. Eu naturalmente sou ansioso, eu sou uma pessoa extremamente... Eu falava, mas o que ele faz para lidar com a ansiedade? Aí eu chegava perto dessa pessoa, ela falava, pô, cara, eu admiro você, como é que é isso? Como é que você se desenvolve? Aí eu ouvia umas dicas, né? A pessoa... legal, puxa, eu sou assim, não, eu sou assado, eu faço isso, eu fiz assim, a minha vida é tal, então eu começo a captar os sinais e tem coisas que eu falo, puxa, eu posso aplicar isso na minha vida. Eu posso usar. Então, uma pessoa me ensinou a respirar uma vez. E que a ansiedade tem muito, né? Aí eu falei, puxa, cara, se você conseguir melhorar o teu poder de respiração... Aí ele me deu um livro chamado Consciência pelo Movimento, de um autor, esse eu lembro, né? Moshe Feldenkrais. E esse livro, mais ou menos, trata sobre as técnicas da yoga, mas aqui é muito mais ocidental do que oriental. Então eu percebi nesse livro, através dos exercícios que são recomendados, que lá ele te ensina a respirar. E a dica que essa pessoa me deu para lidar com a ansiedade foi isso. Ele falou, aprenda a respirar. Eu comecei a trabalhar aqueles exercícios de uma certa forma, nossa, hoje me ajuda muito. Quer dizer, aprender a respirar é uma maneira de oxigenar meu cérebro. E quando eu estou oxigenando meu cérebro, eu estou ganhando tempo para pensar. Por exemplo, numa reação que você tivesse, vamos supor que você tivesse me provocado, e já que o meu cérebro é uma máquina de reagir, eu poderia reagir na mesma moeda, emocionalmente falando. E, de repente, se eu tivesse a capacidade de oxigenar meu cérebro, minha avó falava uma coisa, né? Meu filho, se você quiser lidar com uma situação onde alguém está te irritando, conte até 10. Aí eu perguntava para minha avó, vó, mas 10 às vezes é pouco. Ele falou, então, meu filho, conta até 100. Então, quer dizer, ela me deu a dica, isso eu tinha uns 10 anos, 11 anos de idade, a oxigenar meu cérebro, pensar antes de agir. Eu tive uma experiência interessante quando eu trabalhei numa empresa e que eu trabalhava na área de recursos humanos e eu fui negociar com o sindicato e que era considerado na época, na década de 80, um sindicato extremamente agressivo. E eu reparei uma coisa, eu e mais uma pessoa negociar e eles iam em 6 pessoas, 8 pessoas, ficavam 3 e os outros oxigenando o cérebro, um chutando o outro debaixo da mesa, mandando bilhetinho, e de repente um dos negociadores levantava, vamos no banheiro, eu preciso ir no banheiro, vamos fazer uma pausa. Eu olhava aquilo, de repente eu começava, né, que eu fui treinado a observar o comportamento das pessoas, só que na verdade eles iam no banheiro, mas na verdade o banheiro era uma jogada, eles iam lá para ganhar tempo, respirar, trocar ideia, e quando eles voltavam para a mesa de negociação, eles voltavam com uma outra postura, alguma outra coisa mudou na situação. E isso para mim é o respirar, a técnica do contar até 10 que a minha avó, né, fazer uma pausa, refletir, não reagir sobre ameaça ou sobre uma situação. Eu vou só reagir quando a situação for favorável para ambas as partes. Então, como eu sou mais extrovertido do que introvertido, eu tenho uma tendência a pensar enquanto eu falo. O introvertido levaria uma vantagem. Ele pensa antes de falar. Você não é só extrovertido ou só introvertida. A tua tendência é ser mais extrovertida ou introvertida. No meu caso, mais extrovertido do que introvertido. Então, eu tive que trabalhar isso, né? Enfrentando essa característica de personalidade que eu tenho, em me controlar melhor, mais. E pensar antes de agir. Oxigenar melhor o meu cérebro. A respiração também faz parte desse processo.